Lucas capítulo 1 e vamos fazer a leitura do versículo 5 até ao 25. Houve nos dias de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe, por sorte, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo orava da parte de fora à hora do incenso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, ficou turbado e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Disse então Zacarias ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também está avançada em idade. Ao que lhe respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar estas boas novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir-se. O povo estava esperando Zacarias e se admirava da sua demora no santuário. Quando saiu, porém, não lhes podia falar, e perceberam que tivera uma visão no santuário, e falava-lhes por acenos, mas permanecia mudo. E terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, a fim de acabar com o meu opróbrio diante dos homens. Um texto que nos fala de 3 personagens: Zacarias, Isabel e o menino que haveria de nascer. E esse menino não é mais do que João, chamado o Batista. Aquele que haveria de vir para preparar o povo para a vinda do Senhor. Aquele que os teólogos chamam de o precursor do Messias. Aquele que veio antes para preparar o caminho daquele que era esperado já fazia vários séculos. E é exatamente deste precursor do Messias que eu gostaria de chamar a vossa atenção para 3 aspectos fundamentais que encontramos neste texto acerca de João, que veio a ser também alcunhado de o Batista, dado exatamente aquilo que era a sua grande marca de ministério: batizar aqueles que se arrependiam dos seus pecados. Em primeiro lugar, este precursor do Messias deixa-nos clara aqui a Escritura que era da tribo de Levi. E no versículo 5 nós vemos exatamente alguns detalhes, e João é característico de apresentar com detalhe, com rigor, com toda a preocupação, características, relações temporais, pessoais, de tal modo que a identificação da pessoa em causa fosse fácil de fazer. Considerando que Lucas está a escrever este evangelho como testemunho a alguém que não sabia de muitas coisas acerca da vinda do Messias e precisava por isso mesmo
de ser certificado daquilo que estava a ser dito. E Lucas tem a preocupação de fazer esta coleção de informação e apresentá-la de uma forma narrativa devidamente coordenada dos vários factos. E ele diz isso logo no primeiro versículo. Mas reparem este detalhe. Houve nos dias de Herodes. E primeiramente aponta-nos para aqueles tempos conturbados de Herodes, aquele que era rei dos judeus, aquele que vai se sentir ameaçado pela vinda do Messias quando lhe é apresentado como rei, ou que se fala que é o rei dos judeus. Mas os dias de Herodes foram, digamos, dias de algum modo de grande perturbação, porque lá estava César, através de Roma, com as suas legiões na Palestina, a dominar, a explorar, a oprimir o povo, e Herodes era um dos seus aliados. Mas também foi nos dias de Herodes que o templo em Jerusalém foi reconstruído. Levou algumas décadas, mas foi Herodes o Grande que nesta altura reconstruiu o templo e que possibilitou exatamente que o povo pudesse ir ao templo para orar, para trazer os seus animais, para o sacrifício, para que de novo a tribo de Levi, com os seus sacerdotes, pudesse exercer o seu ministério que havia sido interrompido séculos antes com a destruição do templo, já nos dias de Nabucodonosor, cerca de 700 anos antes. Mas também foi nos dias de Herodes que foram construídos vários outros lugares de idolatria, vários outros lugares onde o povo podia escolher livremente não adorar o Deus dos judeus, mas adorar qualquer outro Deus, porque Herodes aquilo que queria, tal como os romanos, era manter a paz a que preço fosse. E é exatamente nestes dias, nos dias de Deus, nos dias em que Deus tinha determinado para a vinda do Messias, que tudo começa a ser preparado e a convergir para esse momento tão significativo que iria acontecer alguns meses mais tarde. Aponta-nos também para um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias. E este sacerdote Zacarias era um entre cerca de 20 mil sacerdotes. 20 mil sacerdotes que, sendo da tribo de Levi, ministravam ao longo do ano, semana após semana, tudo aquilo que Deus havia determinado desde os dias de Moisés e que, em grande parte, tinha sido interrompido com a destruição do templo, com a retirada, o roubo de tudo aquilo que eram os vasos sagrados, já nos dias longínquos de Nabucodonosor, mas que, por causa de Herodes, por causa daquilo que ele fez, o templo que foi restaurado permitiu que de novo estas várias turmas de sacerdotes viessem a cumprir com o seu ministério. Zacarias era da turma de Abias. E segundo relatos que encontramos, não em Lucas, mas, digamos, entre a literatura dos judeus, teria havido 24 turmas de sacerdotes. Aqueles 20 mil foram distribuídos por 24 turmas e cada turma tinha a oportunidade de, 2 vezes por ano, uma semana no primeiro semestre, outra semana no segundo semestre, poder vir ao templo e ali estar ministrando. Isto significava que, de cada vez, seriam cerca de 1000 sacerdotes que ali estavam cada semana ministrando os sacrifícios, as várias orações e até também 2 vezes por dia, pela manhã e ao fim do dia, o incenso. E é exatamente isso que nós vamos encontrar depois, mais tarde, Zacarias a fazer. Diz-nos também que estava casado com uma mulher, mãe de João o Batista, que se chamava Isabel. Se os irmãos forem para a tradução em inglês, não é Isabel, mas é Elizabeth. E Elizabeth e Isabel, digamos, têm esta mesma origem. Só que os pais de João não podiam ter filhos. Ambos eram já bem avançados na idade. Ambos já tinham perdido a esperança de vir a ter algum filho.
E isso leva-nos exatamente ao segundo ponto que eu gostaria de partilhar convosco. É que este João, o precursor do Messias, esteve para não nascer. Os seus pais, avançados na idade, conforme nós encontramos no versículo 7, que diz: mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados a idade. E quando mais tarde o anjo vem partilhar estas boas novas de alguma coisa extraordinária que haveria de acontecer, Zacarias duvidou. E no verso 18 nós encontramos exatamente isso. E que mais não é do que demonstrativo daquilo que é a fragilidade humana, aquilo que é a realidade humana e, do ponto de vista humano, a impossibilidade de acontecer. O verso 18 diz: disse então Zacarias ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher também já está avançada a idade. Certamente Zacarias esqueceu de um dos seus antepassados que teve uma experiência semelhante. Certamente Zacarias esqueceu de Abrão e de Sara, já avançados na idade, aos quais tinha sido prometida uma grande descendência. Mas onde estava essa descendência? Não. Ainda que Abrão, de algum modo, acreditasse que Deus podia, Sara, num determinado momento, até se riu. Até achou que era brincadeira da parte de Deus. E por isso não creu. E por isso mesmo também induziu Abrão a servir-se da sua escrava Agar, para talvez desse modo Deus poder cumprir a sua promessa. Porque por ela era impossível. Zacarias e Isabel, sobretudo Zacarias aqui, que é o protagonista em termos de palavra, tem a mesma atitude de incredulidade. Olhando para aquilo que é estritamente humano, para aquilo que era a impossibilidade real dos dois, de poderem conceber, vir a ter um filho. Não, isso era apenas uma miragem. Era um desejo, certamente, pelo qual Zacarias e Isabel oraram tantas vezes. Mas talvez isso já pertencesse ao passado. Talvez a oração de Zacarias, que é mencionada um pouquinho mais adiante no texto, nem sequer fosse já para ter filhos. Já de algum modo se terão conformado com a situação de impossibilidade, porque já eram velhos na idade, já tinha passado o costume, já não era possível humanamente. De facto, João Batista esteve quase para não nascer. Mas Deus tinha um plano. Deus tinha um propósito. Deus podia ter feito de outro modo. Mas a soberania da vontade de Deus acaba por prevalecer sempre. E de facto nós vemos que aquilo que era uma impossibilidade nas mãos de Deus é transformada em possibilidade. Eu creio, meus irmãos, que os grandes momentos da história da salvação, primeiramente vindo pelos judeus e chegando até nós, muitas vezes está carregada exatamente desta característica da impossibilidade humana que Deus torna possível. Como Deus é extraordinário. Como Deus é capaz de virar aquilo que aos olhos do ser humano parece impossível. Mas é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Isaac e de Jacó, o mesmo Deus de Zacarias e Isabel, que está hoje presente no nosso meio. É o Deus dos milagres, o Deus que transforma os nossos impossíveis em realidade. Somente pela graça e misericórdia de Deus. De facto, o precursor do Messias esteve quase para não nascer. Mas ele veio no tempo de Deus com uma missão. Ele veio exatamente para preparar o povo para a vinda do Messias. E isso, meus irmãos, eu encontro, e os irmãos encontram também no final do versículo 17, quando, digamos, pegando ali vários elementos, ele chega exatamente à finalidade, ao objetivo, ao propósito de Deus, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido.
Apercebido de quê? Apercebido de que Deus estava no controle da história. Apercebido que o Deus que havia feito promessas as iria cumprir. Apercebido que Deus ainda assim não deixou, não abandonou aquele povo. Ainda que durante 400 anos nada tivesse dito. E é curioso, em algumas Bíblias, talvez hoje já não tanto, mas há uns bons anos atrás usava-se muito ter uma página, uma folha completamente em branco entre o fim do Antigo Testamento e o princípio do Novo. E essa página em branco tinha um significado, tinha um propósito. Essa página em branco apontava exatamente para 400 anos de história. 400 anos entre o profeta Malaquias e agora este que vem, para preparar o caminho, para preparar o povo, para que ele fique apercebido de que Deus estava na história e continuaria a estar na história. 400 anos de silêncio, em que Deus não mandou nenhum profeta, em que Deus não usou mais nada, senão a expectativa messiânica e tudo aquilo que já tinha sido escrito e dito. Deus às vezes faz silêncio. Deus às vezes parece que não está lá. Deus às vezes parece que nós oramos, nós clamamos e Deus foi passar férias em alguma outra constelação, em algum outro ponto do universo. Mas Deus está lá. Deus sempre esteve com aquele povo. Mas era preciso que aquele povo reconhecesse a sua necessidade de Deus. Era preciso que aquele povo desejasse de novo ter um encontro e uma comunhão com o seu Deus. Era preciso que de novo aquele povo olhasse para os ídolos que nada valiam nem podiam responder o que quer que fosse. E chegasse à conclusão de que somente o seu Deus era Deus. Somente o seu Deus era capaz de liderar e trabalhar com aquele povo. Era preciso que houvesse de novo esta expectativa messiânica, este desejo da vinda do Messias, da manifestação soberana de Deus, que o povo não entendia ainda como iria ser. Que o povo, de algum modo, visionava ou imaginava que fosse alguém à semelhança de Elias, o grande profeta, à semelhança de Davi, o grande rei, conquistador. Mas o que é certo é que o povo não imaginava que aquele Messias que estava prometido e que viria era o próprio Deus que se iria fazer homem. Então, este João veio para preparar este povo, para que ele estivesse apercebido, para que quando fosse a altura do Messias chegar, pudesse identificar: é aquele. É este de quem nós estávamos à espera. Este é o Messias. E o que nós sabemos, meus queridos irmãos, é que quando o Messias veio, muitos não o entenderam, não o reconheceram. E por isso mesmo o rejeitaram. E até chegaram ao ponto de o crucificar. Esses não ficaram apercebidos. Esses ficaram à margem daquilo que era a intervenção de Deus na sua história. E assim é, meus irmãos, também nos dias de hoje, quando nós chegamos agora ao tempo de Natal, Jesus está aí e parece que passa ao lado de alguns. Ou melhor, alguns passam completamente ao lado de Jesus. E tão ao lado passa que na sua alegria, no seu entusiasmo, celebra o Natal cheios de presentes, diante de uma mesa farta, falando de algum modo de Jesus, mas completamente sem perceberem que Jesus era o Salvador e já veio. E, meus irmãos, por isso mesmo a mensagem deste João Batista, de há 2000 anos atrás,
continua a ser a mensagem de hoje. Uma mensagem que tem por objetivo tornar o povo apercebido do Messias. Naquele tempo, do Messias que estava para vir. Nos dias de hoje, de um Messias que já veio, mas ao mesmo tempo do Messias que voltará. Não como Messias, mas como Cristo vitorioso. Não para morrer na cruz do Calvário, outra vez, mas para resgatar o seu povo para junto de si. Olhemos, meus irmãos, para as características deste João, que aqui são apresentadas de uma forma muito específica, nos versículos 15, 16 e 17. E notem, primeiramente, no versículo 15 diz que ele será grande diante do Senhor. Ele será grande diante do Senhor. De facto, entre tantos, foi este que o Senhor escolheu para quebrar o silêncio, para ser profeta em Israel depois de 400 anos de silêncio, para ser aquele que teria exatamente esta responsabilidade de dar uma chicotada, de bater nas águas, de as agitar, para que de novo a expectativa messiânica pudesse ser incendiada e Deus pudesse intervir em vidas, em corações. Ele seria grande. Os olhos de toda a Judeia iriam estar sobre ele. Da Galileia viriam alguns para ouvir a mensagem preciosa daquele que pregava lá no deserto, daquele que comia gafanhotos e mel, daquele que se vestia de uma forma, talvez como um hippie, se fosse hoje, talvez com calças de ganga rotas, mas de alguém que se vestia de uma forma que chamava a atenção, muito simples, muito direta, mas ele seria grande. Os olhos do povo judeu iriam focar-se em João o Batista e a sua mensagem. Diz também a Escritura que uma outra característica daquele João é que ele iria fazer o voto de Nazireu. O que dito nas palavras de Lucas tinha isto: não beberia vinho nem bebida forte. Nós poderíamos ver isso em Números capítulo 6, verso 3, mas que eu deixo apenas como apontamento, porque era exatamente o voto que os nazireus faziam e que iriam cumprir até ao fim da sua vida. Não bebendo vinho nem bebida forte. E notem, é interessante, podemos pensar, Jesus também fez esse voto mais tarde. Não, não fez. Não, não fez. Jesus à mesa com os discípulos para a ceia pascal, o que é que tinha à mesa? Tinha o cordeiro, tinha os pães ázimos, tinha as ervas amargas, bem seguindo exatamente aquilo que eram as iguarias, era o menu dos judeus no tempo da Páscoa, mas também tinha vinho à mesa. E foi exatamente tomando o vinho que Jesus deixou uma marca para a sua igreja. Jesus não fez o voto nazireu. Podia ter feito. Mas João iria fazer. Esta iria ser uma das suas identidades. Uma outra é que ele seria cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Meus irmãos, no contexto do Antigo Testamento, isto era alguma coisa excepcional. Excepcional porquê? Por duas razões. Primeira, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado por todos os que queriam. Isso iria acontecer no dia de Pentecostes, iria ser depois uma característica, daí para diante. Mas estamos ainda mais de 30 anos de distância. Em segundo lugar, o Espírito Santo só era dado pontualmente no tempo do Antigo Testamento àqueles que Deus escolhia para uma missão especial. Aqueles que eram especialmente ungidos para realizar uma missão de veras
exigente. E João, este João, estava exatamente para isso. Então, bem seguindo a moda do Antigo Testamento, como profeta ainda, que faz, no fim de contas, a transição entre o Antigo e o Novo, deixando para trás o Antigo Testamento e abrindo a porta para o Novo Testamento, para o novo concerto que havia de chegar, João é cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento, desde o ventre de sua mãe. Isso, meus irmãos, não fez de Isabel uma mulher imaculada. Tal como também não fez, mais tarde, de Maria uma mulher imaculada. Ainda ontem tivemos no nosso país um feriado da Imaculada Conceição. Como se Maria tivesse sido, de facto, imaculada no seu nascimento. Maria concebeu Jesus sem pecado. E concebeu Jesus sem pecado, porque ela também já tinha sido concebida sem pecado. Não querendo entrar por aí, o que é certo é que não foi isso que aconteceu. E basta ver um pouquinho mais adiante, em Lucas, quando ela tem aquele cântico extraordinário, o Cântico de Maria, em que ela diz que Deus olhou para aquela humilde serva, que de facto a humildade de Maria estava ali bem patente, bem evidente. E Deus olhou e achou que ela devia ser agraciada, que ela deveria ser escolhida, porque essa foi a decisão de Deus. Falarei disso noutra altura, mas de novo trazemos o foco da nossa atenção para este João o Batista, que iria ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Uma outra característica é que ele iria converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Na verdade, não foi João que converteu os filhos de Israel ao Senhor. E quando eu digo isto, os irmãos estão a pensar, o pastor não sabe ler. O que lá está é, ele converterá. Então, o que é isto de converter? Se nós queremos que somente Deus é que converte, só o Espírito Santo é que converte, então, que papel é que João teve neste processo de conversão? Papel de instrumento de Deus, pregando, anunciando a mensagem e deixando que o Espírito Santo realmente tocasse nos corações das vidas daquelas pessoas e as levasse a reconhecer o seu erro, o seu pecado. E elas voltaram-se para o Senhor. Então, neste sentido, João converteu muitos ao Senhor. É interessante que quando Jesus vem mais tarde no seu ministério, alguns que seguiram Jesus já eram discípulos de João o Batista. Não apenas criam, mas também seguiram os ensinos de João o Batista. Mas o que é curioso é que quando Jesus vem, quando João percebe claramente que este é o Messias, o que é que ele faz? Encaminha todos a seguir Jesus. Com isso dizendo, a minha missão está cumprida, porque o Messias está aí. É ele que deveis seguir. Mas Deus usou João na sua pregação. E a pregação de João era muito clara, muito direta. Arrependei-vos e crede. O reino de Deus está a chegar. Arrependei-vos e crede. E quem crê, seja batizado. E por isso mesmo João tantos batismos terá feito, que foi chamado de João o Batista. E de certo modo um pouco, na sequência daquilo que foi o ministério de João, veio também a nossa identificação como denominação, como igreja. Nós somos igreja evangélica, mas não apenas isso. Igreja evangélica batista. Porque
porque para nós a questão do batismo é central também, para todo aquele que crê, que se converte ao Senhor, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um outro aspecto associado aqui com este João, é que, e esse é o último aspecto e porventura dos mais relevantes em tudo isto, é que irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. Poder de Elias. E aqui Lucas faz uma referência a um grande profeta dos tempos antigos. Elias foi certamente dos maiores profetas, dos de maior destaque, dos que teve um ministério mais impressionante e significativo, em momentos e condições também muito difíceis. Nos dias do rei Acabe e da sua mulher terrível, Jezabel. Com os profetas de Baal, às centenas, desafiando o próprio Deus. Como Elias se manteve ali fiel aos senhores. E de uma só vez, tantos profetas de Baal foram dissipados. Mas de facto Elias foi o grande homem que Deus usou. E é interessante, anos mais tarde, quando Jesus, numa determinada altura, sobe ao monte da transfiguração, ele sobe com quem? Com Pedro, Tiago e João. E diante deles, quem é que vai aparecer? Entre eles, Elias e Moisés também. Aquele Elias que, no seu tempo de vida, no final do seu tempo de vida, mas aquele Elias que o Senhor quis marcar no seu final de uma forma toda especial, porque foi elevado num carro de fogo até ao céu. E curiosamente, anos mais tarde, vai ser transfigurado e a sua presença junto com Jesus, ali no monte da transfiguração. Então esta ideia de Elias, o grande profeta, é de facto alguma coisa que é ligada, podemos dizer, àquilo que iria ser o ministério de João, iria ser um ministério profético, um ministério abençoado, um ministério rico, um ministério poderoso. E de facto as pessoas iriam notar que aquele João não era um qualquer. E por isso mesmo, isto mais não é do que o corolário de tudo aquilo que está para trás, quando diz que ele será grande diante dos senhores. E o Espírito Santo o encherá desde o ventre de sua mãe. O seu ministério iria ser poderoso, e foi. E no plano de Deus era necessário que assim fosse, porque era preciso despertar um povo que estava cego, de um povo que estava de costas voltadas para Deus e que esteve durante gerações voltando-se para os senhores. Era preciso bater com a pedra, bater na mesa, fazer impacto, acordar um povo que estava adormecido. E Deus vai escolher exatamente este homem, que até esteve para não nascer, e fazer dele aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Tal como Isaías já havia dito, a voz do que clama no deserto. Isaías capítulo 40. João sai exatamente de Jerusalém, vai para o deserto da Judeia, percorre toda aquela planície do Vale do Jordão, batizando aqueles que se arrependiam. E curiosamente, depois que o Senhor Jesus está para iniciar o seu ministério, também aparece no meio daquele conjunto de pessoas e vem ter com este João para ser batizado. Fez de João, com certeza, um grande homem de Deus. E João, na sua humildade, entendeu. Eu batizo com água, mas aquele que vem após mim é maior do que eu e batizará com fogo do Espírito. Quando Jesus vem ter com João para ser batizado, João tem alguma recusa.
por causa da sua humildade, reconhecendo que aquele era quem? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E por isso mesmo este João, na sua humildade, diz: eu nem sou digno de desatar as suas alparcas, quanto mais de o batizar. Mas Jesus diz: não, consente que assim seja, para que se cumpra a Escritura. E Jesus foi batizado por este João. E com isso, ele iniciou o seu ministério. De facto, um homem tremendo nas mãos de Deus. Mas, meus irmãos, deixem-me dizer, e quero sublinhar isto. Um homem tremendo nas mãos de Deus, que até estava para não nascer. Pensem bem nisso. É uma coisa que não tem saído da minha cabeça. Até estava para não nascer, mas Deus tinha um plano para ele. Aquilo que era impossível para os seus pais, nas mãos de Deus, foi vitória. Nas mãos de Deus, foi alguma coisa poderosa que marcou a história. Meus irmãos, a ponto de, mais tarde, quando este João é batizado, é apresentado, quando finalmente a língua de Zacarias se solta também, e então vem, verso 57 deste mesmo capítulo 1, diz: ora, completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E vieram. E vejam, verso 64, imediatamente a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou e falava, louvando a Deus. Então veio temor sobre todos os seus vizinhos e em toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas estas coisas. E todos os que delas souberam as guardavam no seu coração, dizendo, e vejam, meus irmãos, que virá a ser então deste menino? Eles interrogavam-se, que virá a ser então deste menino? Já nós sabemos, tremendamente usado por Deus, veio preparar o caminho dos senhores. Meus irmãos, é por isso que quando eu olho aqui para o leque das nossas crianças, eu olho para cada uma delas, crianças e júniores, jovens até, olho para cada uma delas e pergunto, o que virá a ser de cada um deles? Só Deus sabe. Mas que nenhum de nós impeça as crianças de chegar a Jesus. Porque tal como ele disse, delas é o reino dos céus. Só Deus sabe, meus irmãos, os tesouros que Deus tem nesta nossa igreja. Em cada uma destas crianças que aí está. E por isso mesmo como vale a pena investir os nossos melhores recursos no Ministério Infantil, Ministério com júniores, com adolescentes, com jovens. Só Deus sabe o que cada um deles vai ser. Mas, meus irmãos, como para Deus não há impossíveis. Aquilo que para nós pode ser considerado uma criança que nas mãos de Deus pode marcar a diferença neste mundo e na sociedade. E, meus irmãos, uma coisa nós sabemos. João cumpriu a sua missão, Jesus veio, mas precisamos hoje, de novo, de vozes que clamem no deserto, à semelhança de João. Que preparem o povo que está à nossa volta para a vinda de Jesus, porque Ele está para chegar. E no tempo de Deus, Ele virá. Que o Senhor nos ache preparados para esse momento. Amém?